Irmãos, nós pregamos 2 domingos no verso 18 do capítulo 6 de Efésios, quando tratamos sobre a natureza e a doutrina da oração. Hoje, particularmente, mesmo lendo a partir do verso 18, nós vamos nos deter no verso 19 e o verso 20. E o propósito aqui, claramente, é lidar com 2 temas muito importantes: a natureza da pregação e a importância da oração para esse propósito, para que a palavra seja pregada com intrepidez e com poder. As 2 verdades estão aqui nitidamente ligadas: oração e pregação. E foram exatamente os temas últimos das pregações em Efésios, acerca da palavra de Deus e depois acerca da doutrina da oração. Agora Paulo, ele vai fundir esses 2 temas, tratando acerca do seu ministério como pregador da palavra de Deus. Lembra que Paulo, no verso 18, termina dizendo: para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora ele vai dizer no 19, e também por mim. Então ele nos ensina a orar pelos santos e pede também que ore particularmente por ele. Tendo ele mencionado a oração pelos todos os irmãos, agora ele lida com ele mesmo e o seu ministério, o ministério que Deus deu a ele. Sim, nós devemos orar por todos os irmãos, não é? E especialmente, irmãos, Paulo está dizendo aqui, pelos fiéis ministros da palavra. Irmãos, orai por nós. Irmãos, orai por nós, para que a palavra de Deus possa ter fluxo e Deus possa ser glorificado, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Orai por mim, irmãos, para que seja dado o que a ele? Por que Paulo ora, irmãos? O que ele pede à igreja especificamente? Lembra, ele está em prisões aqui. No verso 20 ele vai dizer: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Paulo está dizendo que ele está exatamente debaixo de estrutura de condenação no mundo. Ele está preso, ele está vivendo debaixo de juízo do mundo. Mas ele pede ao Senhor, e é interessante isso, ele não pede: ore para que eu seja liberto, ore para que eu saia da prisão, ore para que... E não seria errado em nada disso. A igreja já fez isso outras vezes, em Atos, e não teria nada de mais. Mas o coração de Paulo faz com que ele peça à igreja que ore por aquilo que é mais importante. Não que ele sair da prisão não seja importante, mas tem algo mais importante. Não que ele seja livre, mas que a palavra de Deus seja pregada livremente. E quando ele abrir a boca, haja fluxo, haja verdade, e as pessoas possam compreender aquilo que está sendo anunciado. Eu estou vivendo um momento de restrição. Eu peço que a palavra não viva na restrição que eu vivo. Eu estou vivendo preso. Eu peço que a palavra não viva presa. Ela tenha liberdade de ser anunciada para todos os homens. E ele pede então a seguinte verdade no verso 19: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E para que eu tenha habilidade, irmãos, no propagar a fé de Cristo. Para que eu tenha habilidade para me expressar de modo adequado e de maneira adequada. E que quando eu abrir os meus lábios, eu faça com intrepidez,
para que eu possa entregar a todos o conselho de Deus, para que não haja temor no meu coração, para que não haja parcialidade, para que não haja vergonha. E o objetivo, quando eu peço isso para que vocês orem por mim, Paulo está dizendo, é para que o mistério do Evangelho seja conhecido. Para que o mistério do Evangelho seja conhecido. É claro, irmãos, o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios. E esse Evangelho estava escondido deles, estava anunciado desde o Antigo Testamento, mas ele foi revelado na sua plenitude desde a descida do Espírito Santo sobre a igreja. O Evangelho era um mistério, até ele ser conhecido, se tornar conhecido pela revelação divina. E essa é a obra dos ministros do Evangelho, irmãos, que é pregar e fazer conhecido os mistérios de Cristo. Os mistérios do Evangelho. O grande ponto é que os irmãos já têm conhecimento disso, mas vou frisar isso que é importante. A palavra mistério, ele não é o anúncio de algo que não foi anunciado anteriormente. O mistério é fazer conhecido aquilo que estava oculto. Em outras palavras, o Evangelho foi pregado, sim, desde o Antigo Testamento. Agora, por meio de sombras, tipos, circuncisão, não é, tabernáculo, toda aquela estrutura do Antigo Testamento. Agora, todas essas verdades que estavam ali, ocultas e na forma de sombra, elas foram expostas publicamente, quando Cristo Jesus veio ao mundo. E Paulo está dizendo que o trabalho que Deus deu a ele é proclamar os mistérios desse Evangelho. E ele ora para que o Senhor lhe dê graça para isso. Ele foi chamado pelo Senhor para fazer isso, irmãos. Como é interessante, como que o pedido de oração de Paulo é a promessa que Deus fez, de fazer conhecido o seu nome em toda a terra, e de que o mistério do Evangelho da salvação fosse conhecido em todo o mundo. É tão claro isso, irmãos, que no texto que os irmãos já ouviram a pregação do seminarista Vinícius, lá na carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala do mistério da piedade, esse mesmo Paulo, do que Paulo ali está falando, literalmente, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, irmãos, ele diz assim, evidentemente, verso 16, grande é o mistério da piedade. Aí ele vai dizer, sabe qual é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse mistério da piedade, ele foi conhecido, e Paulo está... o Senhor se fez conhecido por meio da obra de Cristo. E o que é que ele pede ao Senhor? Irmãos, orem por mim, para que eu pregue a palavra de Deus no abrir da minha boca, com intrepidez, para que faça conhecido o mistério de Cristo. Faça conhecido o Evangelho do Senhor. Paulo tinha, irmãos, tinha uma grande autoridade quando falava. Até mesmo os gentios, quando ouviram Paulo falar, o chamaram de Mercúrio, não é? Porque ele era aquele que tinha o poder da palavra. Ele era um homem que tinha capacidade, era como se fosse o que tivesse o oráculo de Deus. Era assim que os gentios, quando ouviam Paulo, diziam. Mas ele era um homem também de grande coragem. E ele já mostrou isso de muitas maneiras. Era um homem que tinha força, tinha habilidade, era um homem que tinha coragem, mas não era suficiente, irmãos. Ele diz, orem por mim. Orem por mim, para que o Senhor me dê ousadia, intrepidez.
ele sabia o que dizer como qualquer outro homem. Entretanto, ele diz: eu preciso que vocês orem por mim, para que eu fale como Deus fala. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele chega a dizer, num outro princípio, ele diz assim: porque eu zelo pela igreja do Senhor com o zelo de Deus. Ele quer pregar a palavra do Senhor no abrir da sua boca. Ele quer falar a palavra de Deus aos homens, não as suas palavras. O argumento, irmãos, ele vai colocar no verso, finalzinho do texto, no verso, voltando lá no texto de Efésios comigo, ele coloca exatamente isso. Veja, no 19, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias. Eu sou embaixador em cadeias, perseguido, aprisionado, por pregar o Evangelho. O Evangelho, a prisão dele e a perseguição que ele sofre é por causa desse Evangelho. O que ele pede a Deus não é que o livre da perseguição e da prisão causada pelo Evangelho, mas que o Evangelho possa ser anunciado a todos os homens. Ele continua comprometido com Cristo, irmãos. Ele persiste em pregar o Evangelho. Perceba que não é coisa nova, não é algo novo para um cristão estar em cadeias, ou um ministro do Evangelho estar preso ou sofrer perseguição. Mas o difícil é falar com ousadia, é falar com intrepidez. Irmãos, quando nós estamos em prisão, muitas vezes nós vamos nos acovardar, nós vamos temer. O difícil é falar dessa forma quando estamos em cadeias. O maior ministro do Evangelho, depois da descida do Espírito Santo, que foi o apóstolo Paulo, ele tinha necessidade de que os irmãos orassem por ele, suplicassem por ele. E ele deseja isso da igreja, suplicando as suas orações. João Calvino, irmãos, comentando esse texto, diz assim no verso, especificamente o verso 19: é por isso mesmo, diz Calvino, de uma maneira particular, que ele intima os efésios a orar. Daí nós inferimos que não existe pessoa nesse mundo que seja tão ricamente dotada com dons que não necessite desse gênero de assistência por parte de seus irmãos. Enquanto estiver nesse mundo, não há ninguém que não precise da oração dos seus irmãos. O pai que vai executar o seu papel com autoridade, com dedicação, ele precisa que os seus filhos e a sua esposa orem por ele. A esposa que é uma mulher submissa e que vai ser aquela que vai servir e vai cuidar da sua casa, é necessário que seu marido e seus filhos orem por ela. Os filhos que precisam ser obedientes aos seus pais e temer. O pai e a mãe precisam orar por eles. Nós precisamos, para cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer, eu preciso que você ore por mim. Se Paulo, irmãos, o grande apóstolo Paulo diz: orai por mim. Quem sou eu e quem é você para não pedir a mesma coisa? João Calvino ainda diz, além de tudo isso, irmãos, estava ele emudecido, oprimido pelo medo de confessar o Evangelho? De modo algum, diz ele.
mas receava que seu esplêndido início se desvanecesse no futuro. Ele ardia em zelo, em proclamar esse evangelho, que nunca se sentia satisfeito consigo mesmo. Nunca eu sou capaz em mim mesmo. Nunca eu tenho todas as necessidades supridas em mim mesmo. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês orem por mim. Já parou para pensar, irmãos, como seria glorioso se nas nossas reuniões de oração, e deve ser assim, porque lembre que na própria Escritura, quando Jesus nos ensina a orar, as 3 primeiras petições lidam com: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A preocupação inicial nossa, como aqueles que buscam a glória de Deus verdadeiramente, é orar para que Deus seja glorificado, para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja feita. Como Deus vai ser glorificado se os homens não se converterem ao Evangelho? Como é que o reino de Deus vai se manifestar sem que os homens se curvem diante do Senhor dos senhores? E como, irmãos, a vontade dele será feita se os homens não se submeterem à sua palavra de todo o coração? Em outras palavras, Paulo diz: orem por mim para que eu pregue no abrir da minha boca o Evangelho com intrepidez e ousadia e faça conhecido os mistérios do Evangelho. No culto doméstico na sua casa, oremos uns pelos outros. Ore pela pregação da palavra, ore pelo pregador da palavra de Deus. Se Paulo disse isso, quem sou eu para não apelar e suplicar aos irmãos? Orem por mim. Orem pelos seus presbíteros, orem pelos seus diáconos, ore pelo seu pai, ore por sua mãe, ore pelos seus filhos. Na oração que nós temos o privilégio de ter uma oração corporativa nas quartas-feiras. Oh, irmãos, como nós precisamos urgentemente viver uma vida de oração, não apenas em casa, mas também na igreja, no dia em que a igreja convocar para a reunião de oração. Como é importante estarmos diante do Senhor, suplicando as bênçãos do Senhor. E por que orar por isso? Porque a tua vida depende da palavra de Deus. A vida dos teus filhos depende da palavra de Deus. Você está orando para a salvação da sua própria família. Isso deveria nos levar, irmãos, a perceber a importância da pregação. A importância da pregação. Você vai olhar para a história desde o princípio, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, irmãos. Nós podemos aprender que quando Jesus disse: ora, eles farão coisas maiores do que eu. Você vai lembrar muito bem um número pequeno. No início do ministério de Cristo, ele começou com 12 discípulos, um grupo de pessoas cresceram ao seu redor, mas
quando ele morreu, quando ele ressuscitou e depois foi assunto aos céus e o Espírito veio sobre a igreja, Pedro pregou o primeiro sermão no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas foram salvas. Tudo começou ali num grupo pequeno e 3.000 se converteram num único sermão. Os mistérios do Evangelho foram conhecidos. Os cristãos, em números, irmãos, os cristãos em números, eles são grande quantidade, podemos dizer assim. Mas nós temos uma carência profunda nos nossos dias de ouvir a fiel pregação do Evangelho de Cristo. Você valoriza a pregação da palavra de Deus? Você reconhece que o próprio Cristo fala por meio dos seus ministros? Como é que você chega no culto, para o culto? Você tem a expectativa de ouvir o Senhor Jesus falar com você. Você veio ver amigos, você veio ver companheiros. O que você veio fazer? Existe, irmãos, que existe um sentido em que está sentado debaixo da pregação da palavra de Deus. É o momento mais precioso da nossa vida. Você crê nisso? Você crê que esse é o momento mais precioso da sua vida? Sentar-se para ouvir o Senhor falar contigo. Você se assenta diante do Senhor esperando grandes coisas de Cristo. É só você olhar, irmãos, como que cada vez mais a pregação ela é diminuída nos cultos públicos e um monte de coisas são inseridas. E se diz, nós estamos louvando ao Senhor, nós queremos o bem da igreja. Não é verdade. Não é verdade que se quer o bem do povo de Deus quando se omite a pregação fiel do Evangelho. E quando não se tem a palavra de Deus ao coração do povo. Eu preciso orar, mas eu preciso dizer, não apenas para que a palavra seja pregada com fidelidade, eu preciso orar para que o meu coração seja quebrantado, porque no abrir da boca, na exposição da palavra, é o soberano Deus que fala conosco. Paulo aos Efésios diz isso. Volte comigo, por favor, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. No versículo 13 em diante do capítulo 2, Paulo diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo
Veja, quem foi que veio? Ele, Jesus Cristo, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Veja, quem pregou o evangelho foi Paulo, e ele está dizendo: Cristo veio, evangelizou a vocês, quem falou com vocês foi Cristo. Esse é o grande mistério da glória, o ministério da pregação, é a continuidade do ministério profético de Cristo. O profeta é o Senhor Jesus Cristo, e Ele nos deu a sua palavra, que no abrir da nossa boca, os mistérios do Evangelho se façam conhecidos. Se façam conhecidos. Isso nos leva então a pensar. É claro que o sermão é responsabilidade do pastor, é claro que ele precisa buscar a Deus e pregar com fidelidade, claro. Mas você sabe que aquilo que vai ser pregado vai ser vida ou morte. Como eu vou me assentar sem pedir a Deus: Senhor, no abrir da boca do ministro do Evangelho, concede ousadia para que se torne conhecidos os mistérios do Evangelho. No abrir da boca. Numa certa medida, sim, você também é responsável pelo sermão. A forma primária com que a congregação cumpre essa responsabilidade é através da oração. É através da oração. É necessário que em todas as nossas reuniões de oração, seja ela em casa, seja ela na igreja, seja ela no culto público, nós devemos suplicar a Deus pelo ministro que prega a palavra, para que o Evangelho se torne conhecido de todos nós. Ensine isso ao teu filho desde cedo. Ensine ele no culto doméstico a fazer isso. Ensine ele a vir à reunião de oração. Ensine para que quando ele se assente para ouvir, ele tenha grandes expectativas do que o Senhor falará com ele. Isso é o que todos nós necessitamos. Há muita frieza no meio da igreja, irmãos. Há muita frieza espiritual. E muito disso é porque nós não sabemos o nosso papel no culto público ao Senhor. Enquanto boa parte do mundo evangélico deseja uma participação especial de um indivíduo na frente para cantar ou para declamar ou fazer qualquer coisa, achando que participar do culto público é isso. Mas perceba, orar pela pregação, preparar-se na meditação da palavra, esperar, ouvir o Evangelho, é a forma que você e eu nos preparamos para participar do culto público. Você está envolvido completamente em cada parte do culto. Por isso, você deve orar. E por isso você deve suplicar. E certamente, irmãos, certamente,
aquilo que o Senhor Jesus disse aos discípulos lá em João: eles farão coisas maiores do que eu. Porque pelo poder do Espírito pregaremos o Evangelho e Cristo falará à igreja e salvará muitos, e muitos, e muitos, por toda a terra, por todas as nações. Assim será, e por isso devemos orar. Vamos curvar nossa cabeça e vamos suplicar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos nessa tarde do teu santo dia. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós carecemos de Ti, do Teu Espírito, e por isso carecemos que cada um ore pelo outro, suplique pelo outro, para que nas atividades e tarefas e responsabilidades possamos executá-las, Senhor Deus, como o Senhor requer, mas também, especialmente, na pregação da Tua palavra. Ó Deus, desperta o Teu povo, para que ore, para que suplique, Senhor Deus, porque da Tua pregação, da Tua palavra, depende a nossa vida, e nós queremos viver. Por isso pedimos ao Senhor que abençoe a pregação da Tua palavra e o Senhor se faça conhecido no nosso meio, para a glória e para o louvor do Teu nome. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.